Então, então, eu tenho uma grande dificuldade, porque eu tento proteger os virgens, né? Mas eles acabam virando gays, ou então são obrigados a transar com pelo menos alguém, né? Sendo obrigados, no caso, pelo seu grupo de amigos. Eu tento defender os virgens, né, dessa forma. Mas basicamente o e eu tento proteger as crianças, né, das más influências, mas tem pai que por si só é uma má influência, ou mãe, sei lá. Pelo vídeo que vocês viram antes, basicamente eu disse que, tipo, este pensamento feminista de que todos querem transar com a perseguida ou coisas assim, né? Geralmente é tudo balela. E sabe, eu tento, eu já, eu, eu já salvei algumas crianças de se darem mal, né? Eu, eu disse para uma criança para ela não querer fama nem dinheiro no YouTube, porque senão o capeta ia pegar uma dela. E ela me escutou. Tomara que essa criança vá pro céu. E assim eu vou. Eu basicamente tô tentando resolver as coisas do jeito pacífico, sabe por quê? Porque basicamente eu tento ajudar as crianças da forma que eu consigo. Se eu pudesse, eu pegaria os virgens, as crianças e colocaria num local onde ninguém pudesse tentar tentar deixar uma mácula, um pecado naquela criança ou virgem, né? Isso sem contar os padres. Mas eu acho que hoje em dia os padres nem ligam mais para Deus, então não conta muito, né? Eu salvar os padres. Talvez até seja pior se eu salvar alguns padres, porque eles daí, ao invés de serem boas influências, vão ser más influências. Hoje, sabe o que é engraçado? É que quanto mais aumenta a misoginia, mais mulheres viram prostitutas, né? O que não deveria acontecer, porque segundo as feministas é o patriarcado que não quer ver elas agindo como homens, festejando e transando como homens, né? Mas ao mesmo tempo, quanto mais os homens odeiam as mulheres, mais a prostituição é utilizada. Quando, na verdade, que é o efeito contrário do que vocês pensam. Por causa da prostituição ser cada vez mais acentuada, aumenta a misoginia. E daí, quanto mais as pessoas dizem que as mulheres têm que se libertar, mais aumenta a prostituição, que aumenta a misoginia. Óbvio isso. Então aumentou a prostituição. Então deu direito para as mulheres, fez a prostituição ser um negócio excelente, então aumentou a misoginia.
Se pensar assim. E outra coisa, eu sei que eu sou culpado de tudo. A culpa sempre é minha. Sabe? A culpa sempre é minha. E eu, apesar de ser 100% másculo, eu tenho que admitir, Jesus sofreu na cruz e todas essas coisas mas são porque eu desrespeitei a lei de Deus Pai. Mas eu peço desculpas para Jesus toda noite. Eu peço desculpas para Jesus toda noite. O, pro, o, pro, o, o problema é que parece que tá todo mundo querendo me ferrar, principalmente os homens. Os homens, eles querem ligar para a polícia como se eles não fossem machos o suficiente para me encarar. Parece até aquela coisa. Eu tenho que achar alguém que não pode ser batido, seja um policial ou uma mulher, para lutar com aquele cara comigo para ele perder. Né? Eu vejo muitos homens fazendo isso. E as mulheres geralmente é porque elas são mal comidas mesmo. Basicamente, essas coisas aí que acontecem de tipo elas não conseguirem entender o que é um aviso de proteção, isso só demonstra duas coisas. Que nós humanos estamos cada vez mais burros, porque ninguém sabe mais o dialeto correto. E a segunda coisa é que se ela tinha ciência, então é pior ainda, porque quer dizer que ela se acha a tal, né? Ela acha que é melhor que toda a humanidade. Ela acha que ela é perfeita, assim como Jesus. E sabe qual é o problema disso? É que basicamente parece às vezes que é melhor eu desistir dessa vida de Augusto Steri, uh, ir logo atrás ir logo atrás de ser padre, né? Entendeu? Às vezes parece que é melhor eu largar essa vida de Augusto Steri e viver a vida de Adão. Depois de namorar Eva, né? Como eu fiz no paraíso e depois da queda, agora eu tenho que virar padre para ensinar as pessoas. E daí, quem sabe, Deus vai ver, ele corrigiu seus erros e nós e eu possa voltar ao paraíso. Ou até mesmo eu me tornar um com a Trindade, que vai ser quantidade. Só, só tem uma coisa que me entristece. É que se já foi triste para mim perder Abel, imagina perder todos os meus descendentes, ver a extinção da raça humana, porque até onde eu sei, basicamente, porque até onde eu sei, basicamente velhinhos não vivem para sempre, né? É necessário que haja reprodução.
É triste, mas o que eu vou fazer, né? Eu sempre tento fazer com que as pessoas entendam. Eu tento fazer, eu tento fazer com que as pessoas entendam, né? Que tipo, ah, ele é alguém de Deus, né? Então vamos escutar ele. Mas não, parece que a vida é uma decepção para mim. Bom, mas pelo menos tem amanhã de Páscoa, que vai ser legal. Tem, quem sabe até eu e minha família vamos para o céu sem precisar morrer. Ia ser mágico. Eu ir lá com a minha mãe perfeita, né? No caso, perfeita para mim, né? Eu ir lá com a minha mãe perfeita e com meu pai e nós desfrutarmos o paraíso. Seria muito bom trazer minha mãe e meu pai para o paraíso junto comigo e com a Eva. Seria muito bom. Talvez não aconteça, talvez demore, talvez seja lá o que aconteça. Talvez eu seja, talvez eu seja mandado para um lugar ruim. Mas a questão é que eu acredito em Deus e eu nego a mim mesmo. Eu nego a fé que eu tenho em mim mesmo. De só porque eu sou Adão, as coisas acontecerem assim. Eu acredito em Deus e no que Ele decidir, eu bato o martelo junto com Ele. Tá decidido.